pessoa muito especial, nossa amiga Meg Pacheco. Ela é candidata a deputada estadual pelo PL e vai colocar hoje as suas propostas aqui para o seu público, para o estado do Maranhão. E bom dia, Meg. Bom dia, Isaías. Bom dia a todo o público que nos acompanha. É um imenso prazer estar aqui hoje com você em Buriticupu. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar você por esse espaço democrático, que é um espaço muito importante, principalmente para a sociedade buriticupense, né? Que através desse espaço você leva a informação e nesse período eleitoral também torna conhecido, né, através aqui das suas lentes, os candidatos do nosso estado. Exatamente, ele tem esse espaço democrático, como você falou, para dar essa oportunidade, né, para as pessoas que precisam colocar suas propostas para o público. Então, eu inicio com a mesma pergunta que eu faço a todos. Nesse caso, quem é Meg Pacheco? Meg Pacheco é uma mulher determinada, corajosa, que acredita numa transformação social através da política, que acredita nos projetos pelos quais ela luta e está aí nesta caminhada justamente com o objetivo de contribuir ainda mais do que já contribui junto à sociedade. Muito bem. Candidata, eu gostaria de lhe perguntar como foi assim a sua infância, onde foi, os locais onde você morou. A minha infância, eu nasci no município de Barra do Corda, no interior, um povoado que fica às margens do rio Mearim, e eu tive uma infância muito feliz, né? Minha família era uma família humilde, meu pai era um pequeno agricultor, minha mãe professora. Nunca tivemos grandes luxos, né? Mas sempre tivemos aquilo que era essencial. Então, vivi nessa comunidade durante toda a minha infância e tendo como a única presença do poder público nessa comunidade uma escola pública que funcionava em condições precárias, né? Então, por exemplo, época de inverno, a gente ficava totalmente isolado, porque não tinha estrada, não tínhamos os serviços básicos que todo cidadão e que uma sociedade precisa, né? Então, minha infância foi mais ou menos assim. Lá, obviamente, você iniciou seus estudos, né, nessa localidade. Sim. Depois de lá, vocês foram para onde? Então, eu estudei lá até, naquela época, o 7º ano, né, que era correspondente ao ginásio. Hoje já houve uma mudança na educação com relação a isso. E de lá eu vim para a Ceilândia para estudar, estudei aqui em Ceilândia e sempre com o objetivo de fazer uma faculdade, apesar de que, Isaías, minha mãe era professora, mas eu nunca tive assim, aquele incentivo a fazer uma faculdade, porque naquela época era uma coisa assim, muito distante da nossa realidade, né? Nós não tínhamos acesso ao ensino superior. Então, eu sou oriunda de uma educação que não era uma educação de qualidade. Então, até por isso, a gente talvez não vislumbrasse muito, né, uma faculdade, um ensino superior. Mas eu sempre tive isso muito, assim, arraigado dentro de mim, né? Era sempre um desejo que eu tinha. E aí, posteriormente, eu fiz uma faculdade de letras, né? E sempre tive o desejo de atuar como professora, até mesmo porque eu tinha um exemplo dentro de casa. No caso, foi um curso público, faculdade pública? Não, foi uma faculdade particular. E aí, como eu sempre tive esse interesse, vendo minha mãe ali exercer a profissão, também me despertou para isso. Então, era o meu sonho também ser professora, né? E aí, consegui cursar com muita dificuldade, claro. E a partir daí comecei a atuar na área. Muito bem. E a partir de quando você teve acesso ao trabalho? A trabalhar, não necessariamente carteira assinada, mas ao trabalho, né? Uma remuneração, alguma coisa assim. Isaías, a minha primeira experiência com o trabalho, eu tinha 11 anos. Minha mãe me colocou numa escolinha de reforço para eu estudar português e matemática.
E depois de um mês, mais ou menos, que eu estava na escolinha, a dona da escolinha me convidou para auxiliar ela com os demais alunos. Então, essa foi a minha primeira experiência, né? Porque em alguns momentos eu também atuava sem a presença dela. E esse foi, aos 11 anos, o meu primeiro salário. Muito nova, né? E muito nova. E posteriormente a isso, mais ou menos com 13, 14 anos, eu fui convidada para trabalhar como professora substituta numa escola que era mantida pela igreja, pelos padres. E de lá para cá eu tive outras experiências em sala de aula, né? E depois, mais para frente, eu atuei no setor autônomo, né? Trabalhei por conta própria com publicidade e depois, posteriormente, que eu me formei, eu ingressei de fato na vida pública como professora. Então, a sua formação profissional é letras? Letras. A partir de quando você despertou para a política? Isaías, eu sempre tive muito esse contato com a política, né? Por exemplo, na casa dos meus pais, meu pai nunca foi candidato a nada, mas ele sempre foi muito participativo politicamente. A minha casa, a casa dos meus pais, sempre era muito visitada. Minha mãe, época de eleição, como o povoado que a gente morava era um polo, né? Tinha as sessões, então toda aquela região vinha votar na nossa pequena comunidade. Então, lá na casa dos meus pais já era um hábito fazer comida para aquelas pessoas que vinham no dia da eleição. Geralmente a gente costumava receber ali os políticos, né, da região em época eleitoral. E eu cresci nesse ambiente, né? Meu pai, eu costumo dizer que meu pai era um homem muito além do seu tempo, porque ele nunca se candidatou a nenhum cargo público, ele nunca exerceu nenhum cargo público, e ele sempre trabalhou com o pensamento de contribuir com a comunidade na qual ele estava inserido. E acredito que esse espírito que eu tenho também de luta, no que diz respeito a isso, eu acho que eu herdei dele. É uma herança. Então, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu vivi uma experiência dentro da nossa comunidade que surgiu uma brincadeira dentro da escola de fazermos uma eleição para prefeito. E eu lembro muito bem que uma das minhas colegas que estava concorrendo ao cargo de prefeita, tudo ali uma brincadeira, ela me convidou um dia para fazer uma fala para ela em um dos comícios que a gente fazia ali na rua, né? E eu fui. E quando eu terminei de fazer o discurso, eu vi que meu pai estava lá no final. E quando eu vi, eu tremi, assim, porque meu pai era muito rígido. E ele não gostava que a gente participasse, assim, de qualquer brincadeira e tal. Então eu fiquei ali, né? Eita, meu pai está ali, o que que você já tinha discursado quando já você estava no finalzinho do discurso. E aí, quando terminei, fui diretamente para casa, né, rápido, com receio que ele fosse brigar comigo. Quando eu pensei, eu vou chegar e vou direto dormir. E aí eu fui beber água. Quando cheguei na sala de jantar, ele estava lá, e quando ele me viu, ele me chamava carinhosamente de Zizus, né? E aí ele disse assim, Zizus, você falou muito bem e tal. Então, eu fiquei muito, assim, cheia, né? Porque um elogio dele, para mim, era tudo. Então, esse você foi pensava o contrário, né? Que ele não ia gostar. Eu achei que ele não iria gostar, né? E aí, depois disso, tivemos uma outra experiência. Depois tínhamos um amigo que foi vereador, que se candidatou várias vezes à vereança. E sempre nesses comícios que tinha, ele me convidava para discursar no palanque, né? E algumas vezes eu discursei. E esse foi o princípio da minha experiência na política. Então, assim, quando eu participei dessa brincadeira que surgiu na escola e que a gente teve a oportunidade posteriormente de visitar aquela região toda, os municípios, as comunidades ali perto, fazendo comício, foi uma experiência que me despertou muito para essa questão política, né? Porque a gente andava, a gente via a necessidade da população, mesmo sendo uma brincadeira, mas a experiência é como se fosse algo real, né? E a partir dali me despertou para a política, né? E desde então eu acompanho,
No início era um pouco mais... Já foi candidata alguma vez? Não, é a primeira vez que estou colocando meu nome à disposição. Em 2020, foi as últimas eleições em 2020, né? Eu fui convidada por vários partidos para disputar, para ocupar cargos no partido, devido à minha participação na política de 2018, né? Como ativista política, eu liderei um movimento na nossa cidade, mas aí naquele momento eu até pensei em vir como candidata, mas analisei e assim, tenho uma conexão com Deus e achei que Ele me mandou sinais de que aquele não seria o momento. E hoje vejo que foi uma decisão acertada, né? E aí, quando foi agora, eu coloquei nas mãos de Deus. E engraçado que eu, até o mês de maio, junho, mais ou menos, eu pensei, eu estava convicta que eu não sairia candidata. E aí recebi uma ligação do pessoal do partido dizendo que a candidata seria eu lá do partido, em Açailândia. E a partir daí comecei a trabalhar. É o mesmo partido do presidente? O mesmo partido do presidente, o PL. Lá em Açailândia você faz um trabalho já há algum tempo, né, com relação a esse trabalho, visando o apoio ao presidente da República. Sim, é um trabalho que a gente já faz antes de 2018, né? E com as campanhas eleitorais de 2018 ele se intensificou. Graças a Deus nós conseguimos em Açailândia a maioria dos votos para o presidente Bolsonaro. Claro, Isaías, ninguém faz nada sozinho. Tem equipe, né? Isso, mas a iniciativa daquele movimento partiu de mim e junto com amigos, com empresários que sempre estiveram ao nosso lado, doando, por exemplo, adesivo, colaborando com a parte financeira, a gente conseguiu fazer um grande movimento. Isso não é mérito meu, é mérito da sociedade que atendeu o nosso chamado, que junto com a gente foi para a rua e conseguimos fazer a diferença dentro da nossa cidade nas eleições presidenciais, que era um momento importante, não diferente desse momento agora, né, mas aquele momento era um momento também muito decisivo para os rumos que o nosso país iria trilhar a partir dali. Verdade. A sua campanha, ela está sendo feita mais na zona urbana, na zona rural? Você tem assim, um público-alvo onde você leva mais as suas propostas, onde você visita mais? Como é que é? Isaías, a minha campanha eu estou fazendo dentro das minhas possibilidades. Eu não tenho ajuda do partido, eu não estou tendo ajuda financeira de ninguém, né? Claro, alguns amigos, às vezes, que acreditam no nosso projeto, às vezes, vou te dar tantos adesivos, vou te dar tantas camisetas, né? Isso já aconteceu, né? Agora não mais. E assim, eu não tenho nenhum aporte financeiro para investir na campanha. Então, a minha campanha eu estou intensificando mais dentro de Açailândia e aqui na região próxima, né? Porque eu não tenho de fato condições de viajar todo uma região, a exemplo de outros candidatos, né? Mas, assim, eu estou muito motivada porque eu sou um nome novo na política. E quem me conhece sabe do meu caráter, da minha conduta, das minhas lutas. Da capacidade. Da minha capacidade também, né? Então, eu estou muito motivada porque as pessoas até perguntam assim, já fui em outras entrevistas que me perguntam assim, você está tendo dificuldade de conversar com o povo? Incrivelmente não. Justamente por eu ser um nome novo, eu nunca fiz parte do sistema, eu nunca ocupei cargo público no sentido de... eletivo, né? Exatamente, e como muitos fazem, né? Que se vendem por um cargo. Então, eu tenho uma história ilibada, eu tenho um nome limpo, né? E isso conta muito. E eu acho que a sociedade, assim, por onde eu tenho passado, a população, mesmo desacreditada da política, mas a gente consegue ver nos olhos a esperança de uma mudança. É claro que toda mudança não acontece de uma hora para outra, de forma gradativa, né?
E eu acho que nós estamos passando por esse momento, um momento de transformação, de mudança, ainda que seja uma mudança que vai se desenvolvendo timidamente, mas eu percebo que muita coisa já mudou. A exemplo, o interesse hoje da população pela política. É verdade, a gente percebe, inclusive, na juventude, né? A gente vê rapazes, moças aí se esforçando, se interessando pelo assunto, pela política. Isso é muito importante. Meg, gostaria que você dissesse para o nosso público que está nos assistindo quais são as suas propostas como candidata a deputado estadual pelo Maranhão. Isaías, claro que aqui não dá para falar todas, né? Mas, assim, uma das minhas bandeiras principais é a educação, né? Por quê? Porque eu estou dentro desse contexto como professora da rede pública, como mãe de aluno, que os meus filhos também estudam em escola pública, então eu conheço os dois lados da moeda. E o que eu tenho observado é que hoje, por exemplo, vou falar da minha cidade, os professores estão sendo muito desvalorizados, né? Então, eu sempre sou muito observadora nos discursos políticos e eu observo que em campanhas anteriores, quando perguntaram aos políticos, né, sobre as propostas para a educação, eles falam sempre a mesma coisa, valorização do professor. E a educação, ela vai muito além disso, ela perpassa por isso, né? Porque o problema da educação não é só a valorização salarial do professor, é uma questão de estrutura física, é uma questão de material, é uma questão de formação, né? Então, é um conjunto de coisas que juntas vão corroborar para a qualidade ou não da educação. E como eu vejo que a educação é o único instrumento, Isaías, que vai colocar o filho do rico e o pobre no mesmo nível, né? Sem a educação a gente não consegue avançar. Nós temos exemplos de países que investiram em educação e que hoje são exemplos para o mundo. Então tem muita gente que às vezes acha que o problema da educação é recurso, é dinheiro. Não é. O Brasil investe por dia em educação o equivalente ao que investe um país desenvolvido. Qual é a educação que eles têm lá? E a educação que nós temos aqui? Então, o problema não é recurso, é má gerência do recurso, né? E a qualidade da educação perpassa por isso, pela formação de professores. O professor também precisa estar motivado, precisa de valorização salarial, precisa que o professor, Isaías, vá para a sala de aula e que ele tenha minimamente os materiais necessários para que ele desenvolva seu trabalho. E não é isso que ocorre na maioria das vezes. Eu, por exemplo, ano passado trabalhei numa escola, recebi 2 pincéis... Você está falando só de escola pública, né? De escola pública, né? Que é a grande deficiência do nosso país. Então, o ano passado, por exemplo, eu trabalhei numa escola que eu recebi 2 pincéis e uma flanelinha de apagar o quadro. Quando o pincel você reabastece ele, chega um momento que ele não presta mais. E aí eu recorri à gestão, falei, olha, estou precisando de pincel, os meus pincéis não prestam mais. E eles disseram, não tem. E eu fui umas 3, 4 vezes. E eles diziam, não tem e ficava por isso. Então, se eu quis, eu tive que tirar do meu bolso. Mas aí você disse, Meg, mas, poxa, você está sendo mão de vaca, 2 pincéis, por que você não pode comprar? De poder comprar, eu posso. Mas não se trata disso, se trata de que a educação tem recurso para isso. O professor não precisa tirar do bolso dele para desenvolver o trabalho dele. E assim, são várias situações que eu conheço de colegas que, quando chega o início do ano, tem que tirar do seu bolso para ornamentar a sala, né? E sem contar as condições físicas das escolas. Então, a gente tem que pensar numa educação que, de fato, funcione, né? Se você observar a história da educação, você vai ver que todas as medidas, as leis, elas vêm de cima para baixo. E a gente tem que investir na base, porque a deficiência está na base. Quer dizer, o aluno ele sai do ensino fundamental sem saber interpretar, sem saber ler, sem saber escrever, escreve mal. E vai passando. E vai passando. E não passa por competência, passa porque o sistema... É estatístico, né? É estatístico, porque o sistema diz que ele tem que passar, que ele não pode ficar retido.
mas e a competência? E aí a gente acaba o quê? Paulo Freire contribui para isso? Eu acredito que sim, né? Porque a gente viu e vê que a educação, que tem as teorias de Paulo Freire, vai colocar o aluno como o centro de tudo, né? E o professor como aquele profissional que não tem autonomia dentro de sala de aula. E a gente viu, e se a gente for fazer um comparativo de como era a educação antigamente e como está hoje, a gente vai ver a grande mudança, né? Uma grande diferença. Pois bem, e aí o deputado federal que você está apoiando? O deputado federal que estou apoiando é o JP, né? E assim, eu escolhi a dedo, eu fui procurada por alguns candidatos, mas eu quis apoiar, Isaías. Eu acho que uma coisa muito importante na política é você apoiar as pessoas que partilham de um pensamento parecido ou que defende as bandeiras que você defende. Eu acho que a gente não pode, enquanto político, dizer assim, eu defendo isso e vou apoiar alguém que pensa ou que defende uma ideologia diferente da minha. Incoerência, né? É uma questão de coerência. Então, assim, escolhi apoiar o JP por quê? Porque é um deputado que tem atuado muito no Maranhão do Sul. A gente vê que durante os últimos anos, o Maranhão do Sul esteve praticamente abandonado em termos de representatividade política. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Isso é muita coisa, né? E quando se tem um deputado federal atuando na Câmara em prol de uma região, a gente vê que as coisas funcionam. Por exemplo, o JP já destinou mais de 81 milhões aqui para a região sul do Maranhão. Então, é um deputado que é atuante. Inclusive, Isaías, eu fui daqui para Barra do Corda, daqui para São Luís, e toda cidade que eu passei tem uma placa do JP com recurso destinado. Então, teve cidade que ele não foi nem votado, né? Teve cidade que ele não foi votado. Agora mesmo eu acompanhei ele numa visita ali no quilômetro 30. Ele disse na reunião que parece-me que ele tirou uns 6 votos lá. E ele foi lá levar recurso, dizer que destinou um recurso para a pavimentação lá do quilômetro 30. Então a gente vê que é um deputado que, independentemente dele ter recebido votos em uma cidade ou outra, ele não está preocupado com isso. E o que é mais importante, que ele tem feito uma política voltada para os que mais precisam. Que esse é o nosso foco, né? Trabalhar por quem mais precisa e atender essas necessidades da população. Pois é, agora já partindo para o final da nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, colocar aquilo que eu não perguntei, que esteja na sua pauta, que você queira falar, se fique à vontade. Bom, Isaías, eu estou aqui... E no final peço o voto. Com certeza. Eu estou aqui nesta caminhada. Eu tenho, para quem não me conhece, eu sou de Açailândia, tenho um trabalho desenvolvido na área política e social, faço um trabalho, aliás, fui conselheira do Conselho da Pessoa com Deficiência, que foi um trabalho assim, que acrescentou muito na minha vida. Estou nessa caminhada como candidata a deputada estadual. E gostaria de pedir o voto, né, de todos vocês que estão nos acompanhando, para que nós fortaleçamos a presença feminina na Assembleia Legislativa. Nos últimos anos, o nosso Estado teve uma baixa representatividade dentro da Assembleia Legislativa. Vou dar um exemplo muito claro aqui dessa falta de políticos que realmente se preocupem com a população. Durante a pandemia, o nosso o governo estadual promoveu sucessivos aumentos de ICMS em plena crise sanitária, né? E todos esses aumentos são referendados pela Câmara, pela Assembleia Legislativa. E isso demonstra o quê? A falta de comprometimento desses políticos com a população, que num momento difícil, na qual toda a sociedade estava passando, ao invés de se sensibilizar com os mais necessitados, os mais sofridos, na contramão disso, aumentaram os impostos. Então, é preciso que nós, a população
de todo o nosso Estado reflita, porque esse é um momento de decisão, e que reflita sobre suas escolhas, porque nessas eleições vocês estarão decidindo o destino do nosso Estado por 4 anos. Então, é necessário que vocês analisem, né, quem são, de fato, os políticos que, nesses 4 anos, trabalharam em prol do povo e aqueles que estiveram trabalhando, por exemplo, em prol do governo. E essa decisão ela é muito importante porque isso vai refletir nos próximos anos na vida da nossa população. E a gente sabe, quero até aproveitar essa oportunidade, Isaías, para fazer um chamamento para as mulheres, para que as mulheres deem espaço e voz a outras mulheres dentro da política. Eu estou aqui como candidata, mas eu já me sinto vitoriosa independentemente do resultado das urnas, Isaías, porque para mim chegar aqui, estar hoje como candidata, foi um caminho muito espinhoso. E por mais que a gente diga aqui o quanto é difícil e o quanto a cada dia vai surgindo desafio, ainda eu não conseguiria expressar de fato, porque ainda é um tabu a mulher na política. Então, mulheres, apoiem outras mulheres, vamos colocar mais vozes femininas dentro da Assembleia Legislativa. Só não para presidente, né? Para presidente a gente vai permanecer com o nosso presidente mesmo. Não é para apoiar essa Simone Tebet, não. Exatamente, mas assim, na Câmara, na Assembleia Legislativa do Maranhão, nós temos 42 deputados e somente 8 mulheres. Né? Então, equivale aí a 24%, é um percentual muito pequeno, 24 não, 14%. E na Câmara Federal, nas últimas eleições, Isaías, o Maranhão não elegeu nenhuma mulher. Só que também tem uma coisa importante, não pode ser qualquer mulher, né? Tem que ser uma mulher capacitada, que conheça as necessidades da população, que tenha propriedade para falar. Às vezes é muito fácil o político vir aqui falar de educação, de saúde, mas que ele não vive isso no seu dia a dia, como acontece. Geralmente, quando você vê um político defendendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas quando ele adoece, ele procura o quê? A rede particular. Os filhos estudam na escola particular, né? E eu aqui posso falar com propriedade porque eu utilizo os serviços públicos. Então, pessoal, agradeço o espaço, Isaías, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você, parabenizar mais uma vez por essa iniciativa e pedir voto de cada um de vocês. Eu sou Meg Pacheco, meu número é 22559, conto com vocês, por um Maranhão mais desenvolvido e justo. Muito bem. Pessoal, eu gostaria também de avisar aqui que nós temos ainda mais 4 candidatos de Buriticupu para usar desses microfones, desse espaço. Aqui o espaço é democrático. Então nós temos a deputada atual, deputada Betel, nós temos a atual primeira-dama, Edna Silva, que é candidata a deputada estadual, temos o Chaguinho, que já confirmou sua presença aqui para a próxima semana, e Marlene Mascarenhas. Então, faltam aí 4 candidatos de Buriticupu a usar esses microfones. Então, Meg, resta lhe agradecer também por ter aceitado o nosso convite, né? Nós fizemos esse convite honroso, você de imediato atendeu, eu lhe agradeço muito e desejo aqui todo o sucesso para você, que sua campanha esteja exitosa, que você consiga realmente conquistar muitos votos e que seja eleita para representar muito bem as mulheres e o nosso estado do Maranhão. Grande abraço, e a você que está assistindo, deixa aí o seu like, faça seus comentários, compartilhe esse vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreva. Chegamos a 25 mil inscritos. Grande abraço.